gente fazer um parêntese aqui, depois voltar a falar das quatro linhas, falar de dentro do campo, falar do jogo de hoje também, inclusive contra o Coritiba. Uma notícia importante por aqui com relação a bastidores, com relação às investigações que vem acontecendo e a informação que vem do Pedro Lopes, lá do UOL, né? Por quê? Porque é o seguinte, a Rita de Cássia Adriana Prado, ela faria ontem, né, o depoimento, é a intermediária, né, uma das peças-chaves dessas investigações que param sobre o São Paulo, mas não irá, neste momento pelo menos, colaborar com as apurações. A Adriana Prado optou por permanecer em silêncio, um direito garantido pela Constituição Federal. Havia uma grande expectativa frustrada em torno das informações que ela poderia trazer ao processo, porque a gente lembra, né? Ela que faz a gravação, né, da ligação com a Mara Casares, com o Douglas Schwartzman, foi a locatária do camarote clandestino lá no estádio do Morumbi, foi a responsável, né, por esses 40 minutos fora de contexto, segundo alguns, em que o Douglas e a Mara admitem também a irregularidade do negócio. Depois vendeu os áudios à oposição, mas nesse primeiro momento não irá colaborar e não fará seus depoimentos, optou por ficar em silêncio, que é algo importante, né, Van? Chama a atenção, porque ela é uma das pivôs desse caso. É claro que tem o direito resguardado pela Constituição Federal de ficar em silêncio nesse momento, mas seria muito importante ter o depoimento dela nessas investigações, para entender exatamente qual que é, de fato, a linha cronológica de tudo que aconteceu com relação a esse caso dos camarotes. A gente até lembrou que ela patrocinou já outros eventos sociais dentro do Clube Social de São Paulo, né, já antes desse escândalo do camarote do show da Shakira. Mas é algo para a gente ficar de olho também, né, Van? É isso aí, Boni. Assim, uma coisa que eu estava vendo aqui, uma matéria que acabou de sair no GE, que é sobre o assunto também, é que a polícia tem provas que a venda ilegal de camarotes no São Paulo era recorrente e até antes do show da Shakira, que é desde 2023, né? E o caso tá agora nessa parte de oitivas, né? Que é agora a Adriana, no caso, que não quis se pronunciar. E depois vai vir a Mara e o Douglas, que são assim, são os três principais personagens desse escândalo, né? Que aconteceu lá em dezembro, que a gente descobriu. Lembrando que o show da Shakira, no caso, esse que foi citado no áudio, né? Aconteceu em fevereiro do ano passado. Então, assim, a gente fica na dúvida mesmo, né? De quando isso começou, mas provavelmente como a polícia está trazendo agora essa investigação que ainda está acontecendo. Outros casos, né? Não foi apenas um caso isolado, e a gente fica pensando quanto isso prejudicou o São Paulo ao longo de tanto tempo, né? Até quanto tempo o São Paulo foi lesado por causa disso, né? Mas as investigações ainda correm e eu acredito que ainda vai um tempo para a gente chegar a um desfecho disso tudo. A gente sabe que é um processo e é o que eu sempre falo desde o começo. É uma situação triste e revoltante por tudo que aconteceu. A gente fica revoltado em ver o São Paulo sendo vítima de toda essa situação. Por outro lado, eu acho que trazer às claras tudo isso que aconteceu é muito importante. E a gente tem que continuar em cima, porque aquilo... aconteceram também as oitivas da parte de comissão de ética do São Paulo envolvendo os dois conselheiros, pessoas que eram dirigentes dentro do São Paulo e que eram conselheiros também, né? O Douglas continua como conselheiro e ele, como conselheiro, ele tem voto e voz ainda dentro do São Paulo, né? Então, aconteceu no início dessa semana, na segunda-feira, também a reunião de comissão de ética para ouvir o lado desses envolvidos, né? No caso, a Mara e o Douglas, e para depois as devidas punições, que sejam punições ou não, né, aconteçam em relação a tudo isso. Mas acho que o torcedor do São Paulo ele fica nessa expectativa para que os responsáveis, se comprovados as devidas responsabilidades, sejam punidos, é o mínimo que a gente espera. E a nossa parte é realmente falar sobre isso sempre que possível, sempre que tiver um desenrolar dessa história, no caso agora da Adriana não querendo se pronunciar, né? Deveria, porque está envolvida nisso tudo, né? É uma das personagens principais disso tudo. Falar sobre o ocorrido, trazer a sua versão sobre o caso. Saiu até uma matéria dela, né, na Record recentemente, dela trazendo alguns pontos, isso tudo. E agora também a Mara e o Douglas poder trazer as versões deles também para que a gente entenda mais sobre o caso. E, óbvio, principalmente a polícia possa ter mais detalhes sobre essa investigação. Mas, então, até o momento, então, que eu falei, né, essa matéria que saiu no GE agora também, é que evidências apontam, né, que a investigação está rolando, que isso acontecia até mesmo antes do show da Shakira, que foi em fevereiro de 2025, vinham até desde 2023.
Então, aí, alguns anos aí que isso vinha acontecendo. Então, é muito bom que isso tenha sido colocado em pauta, à tona, para que o torcedor do São Paulo, porque, assim, o São Paulo, em resumo, é o seu torcedor, né? Dentre os maiores patrimônios do São Paulo, o maior deles, eu acredito que é a torcida, se sente lesada, né? Ver o clube que ela tanto ama passando por essa situação. Agora é a gente acompanhar e se desenrolar dessa situação tão problemática, mas ainda acho que vai um processo muito grande até tudo chegar a um desfecho.